Hoje eu vou contar uma história para vocês de um dos melhores médicos do mundo, um ortopedista. Ele era considerado o melhor. Então, eis que ele foi atender o seu José. Precisava ver a perna dele, porque tinha acontecido uma fratura, e ele pediu para ele ficar imóvel, paradinho, para ele conseguir arrumar e fazer o que tinha que ser feito. Então, depois que ele arrumou o paciente, certinho lá, ele saiu para pegar as ataduras e mais alguns utensílios que precisava. Aconteceu, ainda está se investigando, né, o porquê, um incêndio. Começou a pegar fogo no quarto do seu José, e seu José começou a pegar fogo e começou a pular. Quando o médico chegou lá, seu José indicou um extintor que estava no lado dele, no lado do médico, ali. E o médico olhou aquilo ali, ele pegando fogo, e pensou: meu Deus, eu deixei ele parado. Como é que eu vou conseguir arrumar o osso dele? Tinha 2 extintores do lado do médico. Mas ele estava muito bravo com o José, porque o José não tinha ficado quieto. E ele pediu para o José ficar quietinho para ele conseguir arrumar ali. E como ele não tinha mais como arrumar, né, a perna, o pé do seu José, porque ele estava pulando ali, né, já que estava pegando fogo. Sabe o que ele fez? Ele falou: pois bem, se eu não posso arrumar esse seu pé, eu vou para outro paciente que queira a minha ajuda. E aí, ele foi continuar o trabalho dele num outro lugar. Qual foi o final? O final é que o José morreu queimado. E antes de eu continuar falando um pouco mais dessa história, eu vou começar a contar uma outra coisa para terminar nessa história. É que há umas 2 semanas, mais ou menos, eu recebi uma carta de um dos participantes aqui do canal, lamentando muito pelo número de postagens ter diminuído. Eu fiquei, assim, triste também, porque eu também queria dar mais atenção para o canal, né? E para a educação e saúde, que é tão importante, e etc. O problema é que a carga horária pegou de vez. O que acontece é que tudo voltou ao normal, afinal, a vida está completamente normal. Então, tudo voltou ao normal. Porém, tem um problema. Como é que você faz uma carga horária de um curso que tem a maior carga horária de todos os cursos, aproximadamente 10.000 horas, que é para ser feita em 6 anos? Como é que você faz isso tendo como meta se formar no cronograma correto da faculdade, mas teve um período importante de pandemia, né? Ano passado, que ficaram as coisas paradas. Teve EAD, mas o grosso da medicina é prática. Então, não tem jeito. Até porque fazer em EAD é uma grande perda de tempo no caso da medicina. Como é que você faz? Você faz algo que tinha que ser em 30 dias e encurta para 15, mas a carga horária continua a mesma. Então, você vai preenchendo de todas as maneiras possíveis e impossíveis, manhã, tarde, tá? E aí você vai ter a prova da mesma maneira, só que essa prova você estuda em que horas? Aí eu lembrei, bom, eu devia ter feito o EAD certinho, né? Quando começou essa história do EAD, no ano passado e tudo mais. Aí eu falei, poxa, né? Não fiz isso. Não fiz porque eu tava
tentando, imaginando, por eu fazer um curso de medicina, imaginando que eu poderia ajudar alguma coisa no momento que iniciou a pandemia, eu falei, eu preciso ajudar da maneira que eu posso. Eu falei, vai chegar a 100 mil mortos, vai chegar uma catástrofe, vai faltar leitos de UTI, as pessoas vão sofrer muito, as pessoas vão sofrer demais. Isso vai acontecer, é questão de tempo. A gente precisa evitar isso, e tem como evitar. Então, eu falei, eu vou arregaçar as mangas, porque quanto mais pessoas fizerem isso, tem jeito. Mas aí, tentei fazer as coisas, e continuei tentando, só que tive que parar porque eu tive que estudar, não vou mais ficar por dentro do que está acontecendo, porque é um curso alienante, você vai estudar o dia todo, vai ter que atender de manhã, à tarde, à noite, estudar de madrugada e você não vai ver absolutamente nada. O meu erro foi esse. Hoje, eu fui tomar uma água e me deparo com um amigo compartilhando que houve 1.700 mortes. 1.700 mortes. Aí eu penso assim, 1.700 mortes? Morreram 1.700 pessoas em 24 horas? Quer dizer, então, que em março do ano passado, quando a gente não estava nessa taxa, tinha pandemia, tudo bem. Aí agora, 1.700, tudo normal. Entendi. Talvez seja por isso que, ao mesmo tempo, né, o meu pai e meu marido, quase na mesma hora, agora à noite, estavam perguntando se eu estou vacinada. Meu pai, assim, você já tomou vacina? Eu falei, não tomei. Mas como que não? Você não tá fazendo plantão, entrando no hospital, atendendo pessoa? Eu tô. Mas por que você não tomou vacina? Eu falei, mas que vacina? Que vacina? Não tem vacina. E aí eu comecei a não entender direito o que está acontecendo. Eu comecei a parar aqui hoje e não entender direito, né? Porque eu já tô, né, com um déficit de quantidade de horas de dormir, de sono, estudando feito uma condenada, e eu, sabe, tanto remédio, tanto tratamento, tudo que a medicina tem para oferecer para as pessoas, né? Algo incrível, que nos é cobrado todo dia, etc. E aí, que o remédio que salvaria 1.700 pessoas hoje, ele está na nossa frente e a gente joga no lixo. Interessante, né? Interessante como para tudo a gente tem remédio, tem tratamento, a gente estuda até cair, mas o que está embaixo do nariz de todo médico desde o começo, de todo mundo, o copo de água para o sedento, o extintor para o seu José que está pegando fogo do meu lado. Eu não pego o extintor. A história do seu José é o Brasil. Como não tem remédio, vida que segue. Vacina não chegou ainda, né? Como diz o Tom Cavalcante, pronunciando um texto fake do Cortella, né? Não é culpa do Ministério da Saúde, não é culpa do presidente, né? Não tem vacina, não tem nada, não é culpa deles. Vida que segue, né? Abrace seus parentes, né? Que parente? Aquele que você tá longe por causa de quarentena, aquele que tá longe porque já tá, assim, enterrado embaixo da terra, então tá um pouco longe para você abraçar.
E não é culpa de ninguém, né? É culpa do vírus, assim, porque doença, né? Covid, doença. Doença é o quê? Doença, quem trata a doença? São os médicos, por favor, né? Então, assim, tem remédio médico, tratamento. Ah, não tem? Bom, se não tem, paciência. Vida que segue, a gente não pode ficar parado em casa, né? Vai morrendo. Então, a gente está num estado atual no país com a pior taxa desde o começo da pandemia, assim, um recorde de mortes. A tendência não é melhorar. Por quê? Porque não tem mais lockdown, as pessoas não fazem mais, não aguentam mais, não tem por que as pessoas entenderem que precisa fazer. O próprio governo federal está desde o começo lutando contra. Eu estou cansada de falar tudo que ele fez justamente para favorecer que abrissem as 1.700 covas no dia de hoje. Então, Bolsonaro está desde lá do ano passado, desde lá do dia 24 de março, jogando terra em cima de corpo por corpo dos brasileiros, né? Pazuello tá junto, super embalado, quanto mais covas eles abrirem, melhor. E então o remédio tá aí, o remédio tá. Nós temos um governo que está matando os brasileiros, nós temos um ministério destruído, o Ministério da Saúde destruído, e o remédio se dá com a retirada imediata do presidente. Imediata. Mas, por um lado, né, os médicos acham que não é com eles, porque, enfim, né? Como diz o texto fake do Cortella, né? Não é culpa de ninguém, é um vírus que nos separou, que nos dividiu, uma doença, blá, blá, blá. Os adeptos do Bolsonaro estão aí sem usar máscara, espalhando fake news, né? Vacina, o quê? Tem chip, máscara é gripezinha. A oposição desse governo genocida, a oposição desse governo, que tem a maior bancada, falou em março mesmo, e tá aqui em todo lugar na internet para vocês verem que não é mentira, né? Não podemos pedir impeachment de Bolsonaro só porque não gostamos dele. Acho que não dá tempo de debater impeachment do Bolsonaro. Quem que disse isso mesmo? É a Damares? É o Mourão? É o Guedes? Não. É o Lula. Não dá tempo de resolver o maior problema atual do país. Por quê? Porque são todos iguais. Porque quanto pior, melhor. Quanto mais o Bolsonaro matar, melhor para as esquerdas institucionais, para que a gente faz palanque em cima, né, dos corpos. Então, quando tiver bastante corpo acumulado, bastante, assim, mas bastante mesmo, aí sobe lá, né, o seu, né? Ah, então, vocês viram, né, Bolsonaro matou isso aqui, agora vocês votem em mim. O que quer fazer? Palanque em cima dos corpos. A gente vive um grande cinismo, né? Um grande cinismo. Você tem noção do que são 1.700 pessoas mortas? Mortas. Porque não tem nem... As pessoas não estão lutando por elas. Nós temos o extintor na nossa frente. É o placar da vida. O placar da vida é um texto que hoje cai muito bem. É um texto que está na página 113 do livro Pandemia e Pandemônio, um texto que eu escrevi
em maio, quando saiu o placar da vida, porque depois que começou a aumentar muito o número de mortos, né? O Pazuello inventou um negócio chamado placar da vida. Então, hoje, vamos atualizar o placar da vida. Quantas pessoas estão vivas, né? Que tiveram a doença e não morreram. Eu acho que o placar da vida tinha que ser assim, meio que um telão que vai atualizando, assim, o tempo todo, né? O tempo todo. 24 horas. E que ficasse na área vermelha, que ficasse no CTI. Ficasse ali, passando assim, ó. E aí o paciente está ali, né? Implorando por ar, né? Chorando, querendo, antes de ser entubado, pedindo para falar com a família, para conseguir passar a senha do cartão, onde que está o talê, o carnê da Casas Bahia, o que ele precisa pagar. Ele está preocupado com isso, tentando usar o último ar que resta para orientar a família. Tinha que estar ali, naquele momento, o placar da vida do Bolsonaro, que é isso que ele está colocando, né? Que é isso que virou o Ministério da Saúde. O Ministério do Cinismo. Ministério do Cinismo. Saúde pública não é uma coisa que a gente precisa discutir, porque não existe. O vírus a doença é causada por um vírus, a doença não tem nada de política. Então eu vou pegar esse extintor, colocar embaixo do braço e deixar o Brasil queimar.